marcada às 9h40 da manhã e ela foi acontecer às 11h30, né? Então, só para vocês entenderem aí que, às vezes, né, essa ansiedade que vocês estão passando, olha só, nós estamos começando no horário, estamos esperando o pessoal chegar aqui para que a gente realmente possa, né, falar sobre a atividade que nós vamos realizar. A noite de hoje é só para isso. Então, nesses minutos iniciais aqui, né, queria agradecer o empenho de todos vocês antes, né, antes mesmo da realização das nossas atividades, todas as nossas situações, problema que nós discutimos em sala de aula, vocês sempre foram muito gentis, muito corteses, e isso contribui muito para a evolução do curso, para a evolução de todos nós, não só de vocês enquanto alunos, mas de nós professores. Agradeço as palavras aí que o Marcos colocou no grupo, né? Tenho certeza que esses meios pelos quais nós estamos utilizando agora para lecionar, né, não são o dos mais afáveis, né? Não são aqueles mais calorosos, né, dos quais a gente possa ter um maior envolvimento, porque se algo me ensinou, se aprendi algo, né, enquanto docente nessa pandemia, é que o que mais me faz falta é o olhar nos olhos. Isso me faz muita falta, porque eu aprendi isso, né, desde muito novo, que para saber, né, o que uma pessoa realmente quer transmitir, eu preciso olhar no olho dela. Então, por isso que a aula presencial, o curso presencial para mim, ele faz muito sentido. Tem muitos professores que gostam dessa modalidade, né, que são professores entendidos como showman, né, aqueles professores de cursinho, tudo. Cada um tem a sua característica, não estou os criticando por isso, mas é algo que, para mim, né, na minha forma de lecionar, ela não faz tanto sentido, tendo em vista, como eu estou colocando para vocês, essa minha aspiração, né, por esse método presencial. Contudo, nós não podemos ficar parados, né? Então, a ferramenta que nos sobra, né, neste momento os meios virtuais, para que a gente possa, então, investir nas nossas carreiras, né, continuar os nossos estudos e buscar melhorias. Eu acredito que seja esse o grande objetivo. Graças a vocês, ao empenho de vocês, novamente Itajubá foi um dos polos destaque nacionalmente do Grupo Croton. Então temos aí uma boa referência, né, graças a vocês, graças a toda a equipe, Laís, temos aí as demais meninas que trabalham, Luciana, Amanda, a quem registro aqui todos os agradecimentos, porque sem elas nada disso seria possível. E é claro, né, os nossos diretores aí, Márcio e José Márcio, que propiciam, né, que esse curso ele prossiga. Enfim, pessoal, acredito que para um início de curso, né, contrariando um pouco do que o Marcos disse, eu acho que não vai ser só tiro, porrada e bomba a partir de agora, não. Nós ainda teremos ainda muitas experiências interessantes e a leitura de clássicos, né? Eu estava até fazendo uma releitura desse livro, o li há muito tempo, Mercador de Veneza, e é muito interessante. Eu gosto muito da leitura de Shakespeare, não só pela dificuldade do linguajar, porque isso faz com que a gente tenha que ver ali algumas palavras das quais a gente não tem tanto conhecimento, né? Ou realmente nunca viu na vida, e trazer um pouco disso para o nosso vocabulário. Isso enriquece, né, a nossa forma de falar, a nossa forma de escrever. Então, a grande importância que eu dou para essa atividade que nós iremos realizar todos os semestres, que é a leitura do clássico, ela inicialmente é para que vocês desenvolvam essa habilidade de leitura, né?
com livros que, muito embora não sejam do direito, estão relacionadas ao direito. No semestre passado, os alunos leram a obra O Explorador de Cavernas, que com o tempo eu pretendo trazer esse livro para vocês também, mas esse semestre para que todos seguissem, né, a mesma obra. Então, tanto vocês quanto a outra turma irão trabalhar essa mesma vertente, né, o Mercador de Veneza. É claro, né, é uma leitura diferente, né, do que a gente está acostumado. Então, a leitura em canções, né, a leitura em forma de verso, ela nos traz, temos que prestar mais atenção para conseguir visualizar os cenários, né, as cenas que são colocadas. Mas, de toda forma, fica aqui o meu registro de como eu fico satisfeito, né, de ver ou de poder colocar num curso de direito um pouco de cultura, né, e não só aprendermos a letra fria da lei. Ah, porque somos operadores do direito, e enquanto operadores do direito nós temos que saber o que está no código. Muito pelo contrário, precisamos ter, sim, uma bagagem muito grande, né? Não só relacionada, isso é essencial, mas também para que nós possamos ter uma compreensão macro em relação aos cenários. E isso, como já disse a vocês, vai facilitar tanto a fala quanto a escrita. Tenho certeza que podemos explorar muito ainda esse mundo, né, do direito e literatura. Como já disse em outra oportunidade, recomendo até vocês pesquisarem depois no YouTube um canal, né, do YouTube chamado Direito e Literatura, cujo um dos professores se chama Lenny Streck, é um grande professor, acho que o professor Sérgio Salvador já deve ter comentado com vocês sobre ele. É um filósofo, talvez um dos maiores filósofos que nós temos hoje no Brasil, e ele faz uma colocação, ele tem um programa sobre a vinculação do direito e literatura muito interessante, e recomendo a vocês. Vale muito a pena todos nós trabalharmos esses pontos e com certeza evoluirmos um pouco, né? Bom, já chegaram mais colegas, já temos aqui mais participantes na noite. Eu estava fazendo aqui uma introdução, porque estava todo mundo quietinho. Eu falei, eu vou começar a falar para que quebre um pouco desse gelo, né? Vocês fiquem menos nervosos. Mas, como disse no início da minha fala agora, esse frio na barriga é importante, tá? Vocês precisam ter esse frio na barriga, porque quando vocês perderem esse sentimento, essa emoção, vocês estão na profissão errada. Porque é isso que nos motiva, é isso que nos instiga, né? Até dos colegas, que eu não vou falar agora para não dizer que eu estava favorecendo um ou outro, mas me mandou mensagem pedindo dica, né, do que fazer. E aí fica aqui a minha dica para todos vocês, antes de nós iniciarmos efetivamente as nossas atividades. Sejam, né, técnicos. É isso que eu quero que vocês... esse é o meu grande objetivo nessa disciplina. Que vocês extraiam dessa teoria da argumentação jurídica, dessa hermenêutica jurídica, né? Interpretar, aplicar a lei. Sejam sempre técnicos. Ataquem a causa, ataquem o problema e jamais a pessoa. Não sejam advogados rasos de atacar o colega. Isso nunca funciona, isso não traz nenhum tipo de resultado, senão o de deixar o colega chateado e que não vai levar, né, levando-se em consideração o problema, a nenhum resultado prático, né? Então, qual que é nosso dogma enquanto advogados, enquanto operadores do direito? É justamente trazer o direito, trazer à tona, trazer aos fatos os argumentos jurídicos necessários para que a nossa pretensão ela possa ser atendida. Então, fica aí essa minha recomendação a todos vocês. Se empenhem ao máximo que vocês puderem.
Eu não estou cobrando aqui, pessoal, certo ou errado. Ninguém aqui está para fazer esse juízo de valor. Nós estamos aqui para julgar o quê? Se é satisfatório ou não. Então, tanto a equipe de acusação quanto de defesa, estejam atentos ao tempo de vocês. Não utilizem, se eu estou dando 15 minutos para vocês falarem, tentem utilizar todo o tempo. Utilizar pouco tempo é ruim, extrapolar o tempo também é ruim. Então, hoje eu vou ficar aqui apenas como moderador, né? Apenas cerceando a palavra de vocês quando o tempo extrapolar. Então, Professor, oi, tudo bem? Boa noite. boa noite. Então, eu acho que eu interpretei mal, porque eu eu tô até fantasiada para fazer isso aí. Mas vamos abrir as câmeras. Eu ainda não comecei. Ah, tudo bem, mas é que o senhor está falando, sejam técnicos, sejam isso, sejam aquilo, eu vou então Ah, sair completamente disso, porque por quê? eu estou personalizada, digamos assim, né? Sim, De mercador de Veneza, não, mas de advogado homem, porque eu sou certo, mulher, certo, certo? Então certo. eu vou criar um ofuror, então eu acho melhor eu me mudar a minha estratégia aqui, porque só eu que vou, eu acho. Não Não, o sei se. Marcos está falando aqui que está arrumado também. Ai, Marcos, então tá bom, porque até bigode eu tô, pra vocês terem uma ideia. Vai ficar ótimo isso, Foi o vai meu ficar marido que ótimo. colocou em mim, inclusive. Elaine, Ah, Alessandra, estamos todos iguais. Eu também estou de Sherlock. você tá de Chiloque, amor? Ai, que Com bom, certeza, querido. porque Se eu tô com precisar, coisa também, vocês não têm noção. Eu tô me sentindo a advogada. A minha filha quis tirar foto comigo antes de ir pro karatê, gente. estou de Sherlock, bem. Fique tranquila. Se precisar abrir a câmera, estamos todos caracterizados. Ah, professor, então é assim, porque eu já fiquei nervosa, eu já tava tirando o bigode. Falei, gente, não tem nada a ver então que eu Não. pensei, porque a O, gente incorporou as coisas, assim, entendeu? Elaine, o que eu estou querendo dizer é só para o ataque não ser pessoal. É só isso. Estou falando para o ataque ser técnico. Atacar a causa. O que que vocês estão discutindo? Vocês estão discutindo um empréstimo. É isso. Então, porque. Vou dar um exemplo aqui. Então porque a Elaine disse isso. Não, Elaine disse nada. Nós vamos atacar sempre as causas. É isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Mas o objetivo, pessoal, quem teve a oportunidade de ver a gravação do semestre passado, o William veio de padre. Uma das testemunhas era um padre e ele estava vestido de padre. A risada nem eu consegui me conter, né? Foi algo assim muito espontâneo. Mas espero realmente que todos vocês estejam aí preparados, caracterizados para que a gente faça um bom julgamento. Tudo bem? Tá bom, professor. Que bom, eu já tô mais aliviada, porque eu ia me sentir um peixe fora d'água agora. Não. Até meus Pessoal, gastos estão diferente aqui. fique tranquilo. Quem quiser abrir a câmera hoje pode ficar à vontade, tá? Vamos ver se a nossa conexão aguenta. Vamos todos aí. Quem quiser abrir a câmera pode ficar à vontade. Hoje é aula de participarmos com câmera, tá No bom? caso específico, não entram os principais ou não? Então, nesse momento agora, será os 15 minutos para que a acusação faça a sua argumentação. Então, né, o principal a falar nesse momento é o orador da acusação, quem vai ser o responsável por fazer a sustentação, ou quem, se forem dividir o tempo, os 15 minutos, enfim, fica a critério das equipes como elaboraram as suas estratégias. Professor, Mas os outros, oi, desculpa interrompê-lo, só para que dar isso, uma sugestão. claro, Pro Teams não ficar caindo, eu acho que seria o caso de quando a pessoa for falar, ela abre a câmera e o áudio e certo? depois ela fecha, para não ficar travando, Pode ser também, acho que é uma possibilidade. ok? Vamos fazer assim então, vamos lá. Obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Todas as equipes preparadas? Equipe do Fabiano, tudo certo? Professor, boa noite. Boa noite. Um pouco nervoso, mas tá tudo certo. Vamos ver o que vai Frio dar. na barriga normal. Perfeito, Fabiano.
Equipe da Elaine, Professor. tudo certo? Oi, Maria Paula. Licença, a Andressa pediu para avisar que ela não está conseguindo entrar. Andressa, ela não está aqui no lobby. Laís, tenta ver com ela, por favor, o que ela precisa para conseguir entrar, porque eu falei com ela no começo da aula. A Laís vai falar com ela, Maria Paula. Muito obrigado. Obrigada, e desculpa. Que isso, à disposição, gente. Não precisa pedir desculpa, não. Estamos aqui para isso. Elaine, tudo certo com a sua equipe? Tudo certinho, professor. Agora eu vou ter que só, né? Isso. Agora eu vou ter que falar pelo apelido, porque hoje no escritório eu descobri esse apelido. MV, tá tudo certo? Tudo certo, professor. Quem falou de mim para o senhor? Ana Laura, que trabalha com a gente lá, falou de você, te conhece há bastante Ana tempo. Laura. Gosto demais dela. Futura advogada, futura sócia nossa lá. Christian, desembargadores, tudo certo? Quem que está de desembargador junto com o Christian? O Christian está aqui conosco. Alberto, tudo você está certo. desembargador também? Perfeito, Christian. Bacana, então. Pessoal, é com uma imensa alegria, com um sentimento de dever cumprido ao longo desse semestre, que eu declaro aberta a nossa audiência simulada do clássico do semestre. E o clássico escolhido para esse semestre é O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Então, para dar início aos nossos trabalhos da noite, eu gostaria de convidar a equipe dos autores, ou a equipe da acusação, da equipe do Fabiano, quem será o orador, para que possa fazer, então, a sua sustentação. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos todos vocês. Divirtam-se com essa atividade e vamos lá. Fabiano, é contigo. Boa noite, professor. Boa noite. Na hora que o senhor der ok, a gente começa. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui então para eu poder contar o tempo. Pode começar, Fabiano. Ok. Boa noite, excelentíssimo senhor Duque, excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, nobres jurados, demais. Boa noite, doutor Regis. Nos agracia com sua presença também nesse júri. E hoje estamos aqui para requerer o direito do senhor Shylock em face de Antônio, pelos seguintes fatos e fundamentos. No dia 15 de janeiro de 1954, na cidade de Veneza, as partes assinaram um contrato de mútuo em decorrência de um empréstimo de valores. O requerido Antônio foi até a casa do requerente Sherlock para pedir emprestado 3.000 ducados para ajudar seu amigo, Bassanio, que desejava casar-se com Pórcia, herdeira de uma fortuna inestimada. E para realizar o desejo de Bassanio, precisava fazer uma viagem pelo mar, mas ele não tinha dinheiro na época. O requerido Antônio informou ao requerente que poderia cobrar os juros que bem entendesse e que o valor seria pago com a mercadoria que vinha dos navios, sendo dito pelo requerente ao requerido, que não cobraria juros do dinheiro. E ambos foram por contrato, né? No contrato assinado pelas partes, se o valor e foi dito no contrato que se o valor emprestado não fosse pago no dia estipulado,
o requerido deveria pagar multa contratual da seguinte forma. Isso consta em contrato. Se não saldar a dívida até... Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá, saiu fora aqui. Se não saldar a dívida até a data estipulada, fica estabelecido como multa a entrega de 1 libra de carne do próprio corpo do mutuário, a ser retirada pelo mutuante, a sua escolha de qualquer parte do corpo do mutuário. A data do pagamento da quantia emprestada seria dia 15 de março do mesmo ano, ou seja, 1954. Mas até a presente data não houve pagamento da referida quantia, estando o requerido inadimplente com suas obrigações. Assim como não houve pagamento na data estipulada, o requerente não vê outra alternativa a não ser recorrer a esse altíssimo tribunal para que seja realizado o pagamento da multa estipulada no contrato. O contrato assinado pelas partes é reconhecida pelas leis locais, tornando necessária o seu cumprimento. Né? As partes realizaram o contrato de mútuo, contrato este que apresento aos senhores desembargadores, senhores jurados, ao senhor Duque, e reforçando a cláusula mais importante: se não saldar a dívida até a data estipulada, fica estabelecido como multa a entrega de 1 libra de carne do próprio corpo do mutuário, a ser retirada pelo mutuante, a sua escolha de qualquer parte do corpo do mutuário. Essa cláusula consta no anexo 4. Assim, o direito do requerente em solucionar o litígio está previamente amparado pela lei local, sendo que o contrato afirmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial. Diante exposto, requer aos nobres julgadores que seja reconhecida e processada a referida ação de execução de título extrajudicial. Também peço julgada procedente a presente ação, condenando o requerido no pagamento da multa estipulada no contrato da cláusula firmado entre as partes. Bom, independente de qualquer coisa, tanto um como o outro, eles eram usurários, né? Eles faziam empréstimos. E, como eu disse, o Antônio se viu em situação difícil, o Bassani foi ajudar, e eles fizeram um contrato, né? Mas o Antônio, né, sempre que encontrava com Sherlock, o maltratava, cuspia nele, tratava ele a pontapés, e se viu numa situação em que precisou do mesmo, né? Quer dizer, teve que pedir socorro à pessoa que ele mais odiava, que ele não gostava. E agora estamos aqui para decidir esse litígio. Obrigado. Muito bem, Fabiano. Agradeço as suas considerações. Passamos, então, à equipe da defesa, a equipe da Elaine. Boa noite, excelentíssimos
Sem rir, professor. Desembargadores, senhores desembargadores do Altíssimo Tribunal de Distribuição da Justiça da Comarca de Veneza, Vossa Alteza o Duque de Veneza, estamos aqui porque recebemos a devida petição do senhor Shylock. O senhor Shylock, ele coloca o nosso conhecimento a situação de um contrato mútuo. Esse contrato, ele teve um objetivo, que era ajudar uma pessoa, e essa pessoa conquistou o objetivo dela após conseguir esse empréstimo. Independentemente de qualquer coisa, né, a busca pela a pessoa que iria fazer o empréstimo não era importante, porque o objetivo era ajudar uma pessoa. Essa pessoa que vos fala é o Bassanio. Ele conseguiu conquistar a esposa, conseguiu conquistar o amor da vida dele. Senhor Shylock, no entanto, no momento da sua decisão, do seu ato, ele teve uma atitude um pouco inferior do que a gente pensava. Ele decidiu no contrato uma proposta que foge dos padrões jurídicos. Ele colocou uma proposta com cunho vingativo e não levou em conta outros fatores a não ser isso. O senhor Shylock ofereceu 3.000 ducados, que era a quantia, em troca de 1 libra de carne tirada. A carne tirada do senhor Antônio. E o senhor Antônio fez com boa vontade, por quê? Porque o senhor Antônio tem posses. Só que suas posses estavam todas empenhadas, todas atribuídas em seus navios. E ele acreditou piamente que essas embarcações estariam presentes antes até da data. Supostamente, nós podemos observar que hoje se venceu essa data, não é tanto tempo assim. Nós poderíamos observar que ainda temos tempo, certo? E nós temos, inclusive, o senhor Bassanio oferecendo esse valor ao senhor Antônio. No entanto, quando o senhor Shylock coloca as qualidades pessoais do senhor Antônio, me faz recorrer às qualidades pessoais dele também. E de certo é afirmar que o senhor Shylock, ele tem suas fortunas. Ele também faz empréstimo, mas isso baseado em usura. O senhor Shylock cobra juros altíssimos, muito expressivos, para conseguir a fortuna que ele tem. Logo, isso é uma usura, é um crime. E o crime atrelado ainda a um fator que está fora da lei, que é entrar com o pedido de mexer no físico, ainda mais essa parte que ele está empenhando, porque 1 libra de carne significa meio quilo. E ele escolheu bem a parte próxima ao coração. E o coração pesa 345 gramas de um adulto. Então, nós podemos ter como isso, que isso é um crime e que isso não passa de uma chantagem e uma vingança. Eu tenho conhecimento da letra que aqui possuo, senhor Shylock,
E nós estamos com essa letra da maneira correta. A lei é a lei. No entanto, eu queria ler uma coisa para o senhor. Nós lhe suplicamos por misericórdia, e essa mesma súplica ensina-nos a todos que devemos praticar a misericórdia. Até aqui, falei para mitigar a sua argumentação em prol da justiça, que, se for mantida, este tribunal de Veneza fica obrigado a dar sentença contra aquele mercador ali. Olhando a carta, vejo que foi assinada pelo seu Antônio. Senhor Antônio, o senhor reconhece a letra? Sim, eu reconheço. Senhor Antônio, visto que o senhor Shylock seria o inimigo dos agiotas em específico, dos que cometem usura, o senhor teve essa preocupação quando foi lhe fazer o empréstimo? Tive. Mas não tive, né? Porque a minha necessidade era tão grande que na hora eu nem pensei direito. Certo. O mercador, então, pode pagar essa dívida, correto? Correto. Senhor Bassano se propôs a pagar o dobro da dívida. Qual o motivo, então, do senhor Shylock não aceitar o valor na qual estamos em audiência com Vossa Alteza? Ao verificar, então, podemos as cláusulas. Acredito que o senhor Shylock deva receber o valor ofertado, pois já está com o prazo vencido, nesse dia. Bom, professor, gostaria de, primeiramente, desejar boa noite a todos. O senhor me ouve? Boa noite. Sim, estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite aos excelentíssimos desembargadores e a toda a corte. Bom, primeiramente, eu gostaria de dar o meu ponto de vista, porque quem está vivendo essa situação sou eu. E eu vou contar exatamente o que aconteceu e como que eu vim parar aqui. Tudo começou quando meu grande amigo Bassani, o qual tem enorme dívida, não de ducados, mas sim de lealdade, veio até a mim pedindo para que eu auxiliasse na sua nobre busca pela conquista de seu grande amor, a princesa Pórcia de Bruto, da cidade de Belmonte. Para alcançar o seu objetivo, Bassani precisou de 3.000 ducados. Porém, devido ao fato de todas as minhas riquezas se concentrarem em navegações, que até então estavam em alto mar, tive que recorrer a Shylock para que ele me emprestasse tal quantia. Apesar de existir um contrato, minha conversa e acordo com Shylock teve um tom informal, e até mesmo cômico. Shylock aceitou emprestar os 3.000 ducados, os quais deveriam, dentro de um prazo de 3 meses, serem pagos. Para mim, estava de bom tamanho, uma vez que minhas embarcações retornariam antes desse prazo. E não haveria problema algum em pagar a dívida dentro deste prazo. Ainda nessa conversa com o Shylock, ele fez uma brincadeira. Repito, ele afirmou que era uma brincadeira. Uma cláusula bem peculiar. Essa cláusula dizia que, se eu não pagasse a dívida dentro do prazo, 1 libra da minha carne seria retirada da parte de onde o Shylock bem entendesse. Porém, para minha infelicidade, as embarcações atrasaram. E por esse motivo, eu não pude pagar essa dívida a tempo. Bassani conseguiu seu objetivo, casou-se com Pórcia e adquiriu grande riqueza. Porém, agora eu me vejo nessa situação complicada. Elaine, seu áudio está fechado. Desculpa, professor. Que isso? Diante de tudo isso, nós pedimos, então, que esta corte entre no devido processo. Obrigado, Elaine, pelas considerações.
tendo em vista que durante a fala de vocês já utilizaram para poder fazer perguntas ao réu Antônio, agora nós temos então, Fabiano, a equipe de vocês tem 3 minutos para poder fazer perguntas ao réu Antônio. Vocês têm perguntas para fazer ao réu? Fabiano? Sim, professor. Perfeito. Posso fazer a pergunta para o réu? Pode. O réu está à Pode. sua disposição. A pergunta é o seguinte: o senhor estava ciente de que poderia acontecer, assim, talvez algo inesperado com sua embarcação? Com certeza não. Eu não entraria num contrato, numa dívida, se eu não soubesse que eu poderia pagá-la a tempo. Mas o senhor assumiu o risco. Concorda? Para mim não era risco, porque eu tinha convicção que as minhas embarcações chegariam a tempo. Não, o senhor assumiu o risco. O senhor não tem como afirmar que ia chegar a tempo uma embarcação que está à deriva em alto mar. Aí o senhor vai contrair uma dívida na confiança de que essa embarcação chegaria, e se ela não chegasse, o senhor, mesmo assim, assinou um contrato perante testemunha, concordando com o que foi colocado lá em questão de 1 libra de carne. Concorda? Não concordo pelo fato de que eu estou no ramo há muitos anos, e para mim um atraso de embarcações é algo, olha, é algo improvável e tem uma baixa probabilidade. O que aconteceu comigo foi uma exceção. E, de fato, não era para eu estar aqui, porque eu tinha convicção que as minhas embarcações chegariam a tempo. Ok. Posso fazer pergunta para a testemunha do contrato? Sem mais perguntas, Fabiano? Sim. Perfeito. Então, o réu ele está dispensado nesse momento. Quem são as testemunhas que nós iremos ouvir? Senhor Salarino e o senhor Tubal. Senhor Salarino, poderia, por gentileza, se apresentar? Estou aqui. O senhor tem imagem, senhor Salarino? Boa noite, senhor Salarino, seja muito bem-vindo. É nossa obrigação dizer que o senhor, perante esse tribunal, tem que dizer a verdade, nada mais do que a verdade, sob pena de incometer no crime de falso testemunho. O senhor concorda? Concordo. O senhor é amigo, tem alguma relação de parentesco com o réu, algo do tipo? Eu sou amigo do senhor Antônio. Perfeito. Vamos fazer um parênteses bem grande aqui agora, nesse momento, na atividade. Não pode levar amigo para ser testemunha, tá? Mas vamos lá, vamos ouvir. Doutora Elaine. O senhor Salarino não é amigo do senhor Antônio. O senhor Salarino do senhor Shylock. Tá. Não, então vamos lá. Vamos continuar. Quais são as perguntas, então, que a doutora Elaine tem para poder fazer para a testemunha? A senhora tem 3 minutos para poder fazer as suas perguntas, doutora. Senhor Salarino, eu sei, né, da sua enorme dedicação ao senhor Shylock, na qual o senhor trabalha, e visto que ele saberia deste acordo, o senhor poderia confirmar para mim que a intenção do senhor Shylock era de vingança? O senhor Shylock, ele disse sim que teria intenção de vingança.
Quando ele diz sobre o acordo do contrato, que seria os 3 ducados por 1 libra de carne, o senhor ficou surpreso com isso? Travou. Você pode repetir para mim? Cortou. Quando ele coloca para o senhor que o contrato consiste de um acordo de 3 ducados, 3.000 ducados, desculpa, por 1 libra de carne, o senhor se sentiu surpreso com isso? Não. Não se sentiu surpreso? Não. Quando ele diz para o senhor que essa carne serviria para alimentar algo, sugeria vingança? Sim, sugeriu vingança. E qual foi a fala real dele, quando ele diz que a carne serve de vingança? O senhor Sherlock, ele disse que a carne serviria para isca de peixe, e se caso não servisse para alimentar qualquer tipo de coisa, seria para alimentar sua própria vingança. Então, o senhor confirma que ele disse isso ao senhor em bom tom? Sim. Com todas essas palavras? Sim. Então, sem mais perguntas. Obrigada, senhor Salarino. Continue. Obrigado, doutora Elaine. Agora passamos, então, para que o doutor Fabiano possa fazer as suas perguntas. Senhor Salarino, boa noite. Boa noite. A pergunta minha dirigida ao senhor o senhor estava presente junto com o senhor na assinatura do contrato? Junto com quem? Perdão? Professor Regis? Sim, pois não, Christian? Eles estão ainda na argumentação. A minha internet aqui ela está picando muito. Então, vou pedir substituição e eu vou deixar o desembargador Alberto assumir o meu lugar aqui, ok? Sem problema. Obrigado. Não é nada. Pronto? Sim, estamos te ouvindo, Fabiano. Retornando à pergunta, o senhor estava presente quando foi o Sherlock e o Sr. Antônio fazer o contrato? Não. Eu não estava presente. Ok. Sem mais perguntas, senhor. Desembargadores, vocês têm alguma pergunta para fazer à testemunha? Algo não está claro para os senhores? Doutor Alberto, o senhor como representante agora que o Christian passou para o senhor, há alguma pergunta pelos desembargadores? Ainda não, professor. Tudo bem. Senhor Marcos Vinícius, há alguma dúvida em relação aos jurados até o que foi dito aqui pela testemunha? Não, nenhuma dúvida. Perfeito, então. Agradecemos a presença da testemunha, senhor Salarino, o senhor está dispensado. Obrigada. De nada. Quem é a próxima testemunha? Agora eu chamo... Sou eu que chamo? Sim. Sim, né? Chamo a testemunha o senhor Tubal. Tubal. Senhor Tubal, o senhor está presente? Sim. O
senhor tem imagem, senhor Tubal? Sim. De bigode, espero. Senhor Tubal, o senhor, enquanto testemunha, está assumindo compromisso a partir desse momento e é dever dizer apenas a verdade. Aquilo que o senhor não souber, diga que não sabe, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, além de ter uma multa aplicada por esse tribunal. O senhor concorda? Sim, concordo. Perfeito. Doutora Elaine, a senhora pode fazer as perguntas. Senhor Tubal, primeiro eu gostaria de expor aos digníssimos desembargadores, senhores juízes, e a Vossa Alteza de Veneza, Duque de Veneza, que o senhor também trabalha com o senhor Shylock, pois não? Sim. O senhor Shylock dividiu a questão desse contrato, desse acordo de contrato com o senhor? Pode repetir? Eu não ouvi nada. O senhor Shylock dividiu com o senhor que ele havia feito esse acordo, esse contrato? Sim. Sim. Foi o senhor que chegou a dizer ao senhor Shylock sobre possível causa, né, de arruinação do senhor Antônio. Foi isso mesmo? Sim. Quando o senhor chega para dar essa notícia ao senhor Shylock, que possivelmente as embarcações se perderam e por esse motivo elas não chegariam de forma alguma até Veneza no prazo determinado no contrato, qual foi a reação do senhor Shylock? A vossa reação espantou-me, pois demonstraste alegria pelo fracasso de Antônio, dizendo, pois, que iria atormentá-lo e torturá-lo. Então, ele se sentiu satisfeito com isso, porque ele poderia, tirando sua carne, tirá-lo do comércio, e isso não iria atrapalhar os negócios mais dele? É isso? Sim. E por que o senhor Shylock fez isso? O senhor Antônio, ele era uma má pessoa? Eu informei que Antônio havia pedido um galeão, que vinha da Trípoli, que soube pelos marinheiros que escaparam do náufrago. Desculpa, senhor Tubal, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se... Sim. Então, o senhor Antônio não era uma má pessoa. Ele atrapalhava os negócios, então, do senhor Shylock? Sim. Sim? Então, a acusação se encerra. Obrigada, senhor Tubal. Doutor Fabiano, passo ao senhor, então, para que possa fazer os seus questionamentos. Ok, obrigado. Senhor Tubal, boa noite. Boa noite. O senhor é amigo íntimo de Antônio? Ouviu? Não. Senhor Tubal? Oi. O senhor é amigo íntimo do senhor Antônio? Sim. Sim. Você estava presente na casa de Shylock quando o Antônio foi solicitar o empréstimo?
Travou. Eu não ouvi. Vou repetir a pergunta. O senhor estava presente na casa de Shylock quando o senhor Antônio foi solicitar empréstimo? Não. O senhor presenciou a confecção do contrato? O senhor presenciou a confecção do contrato? Não. Todas as humilhações que o senhor Shylock sofria, o senhor chegou a presenciar alguma? Pode repetir? Repete, por favor, Fabiano. Todas as humilhações que o senhor Shylock, as humilhações contra ele, o senhor Tubal presenciou alguma? Não. Então não era vingança, é isso? Creio que sim. Não entendi. Creio que sim, foi uma vingança, pois ele demonstrava sua alegria no fracasso de Antônio. Mas por que a senhora fala isso, o senhor fala isso com tanta convicção? Pois ele demonstrou alegria pelo fracasso de Antônio, dizendo que ia atormentá-lo e torturá-lo. Não entendi. Desculpa, não entendi. Ele demonstrou alegria pelo fracasso de Antônio. E por demonstrar um fracasso de Antônio, isso aí é uma vingança. Ao meu ponto de vista. Ok, sem mais perguntas. Ilustres desembargadores, os senhores têm alguma pergunta para a testemunha? Não, senhor. Muito bem. Senhor Marcos Vinícius, os jurados têm alguma pergunta para a testemunha? Não. A princípio a gente não tem nenhuma pergunta, não. Agradeço a presença da testemunha, senhor Tubal. O senhor está dispensado. Muito obrigado pelo seu depoimento. Pessoal, seguindo então, agora nós teremos as alegações finais da acusação, né, iniciando pela acusação, e depois a defesa. Cada um terá aí 5 minutos para que possa fazer então as suas sustentações. Começando então pela acusação. Doutor Fabiano, o senhor está preparado? Ok. Gostaria que o senhor Shylock falasse no plenário para a gente. O senhor quer ouvir o senhor Shylock antes da alegação final? Isso. Vamos ouvir o senhor Shylock. Diferentemente das testemunhas, Sr. Shylock, o senhor não é obrigado a falar nada que o comprometa. Tudo bem? O senhor está sem áudio, Sr. Shylock. Agora sim, estamos ouvindo. Muito bom. Doutor Fabiano, o senhor tem então 3 minutos para poder fazer perguntas ao Sr. Shylock.
Senhor Sherlock, boa noite. Boa noite. Todas as vezes que o senhor encontrava com o senhor Antônio, como que era a situação entre os senhores? Ele humilhava o senhor, atacava? Como que era a vivência entre vocês dois? Verdadeiramente, eu, como judeu, me sinto lesado. Sinto como preconceito por parte desses cristãos que me perseguem, que me humilham. Essa situação foi forjada. Esse empréstimo foi criado para me humilhar. Ele cuspia em mim, me humilhava, me insultava. Esse empréstimo foi criado, essa situação, para mais uma vez mostrar que nós, judeus, somos inferiores a esses cristãos. Não é uma situação de vingança, é uma situação de hombridade. É momento de fazer valer esse contrato, porque é uma situação em que homens de caráter precisam fazer valer a sua palavra. Antônio humilhou os judeus por muito tempo, por muitas vezes eu via minha honra diante de todos ser humilhado. Todos essas testemunhas que aí apresentadas foram, nenhum deles estiveram na hora do empréstimo. Eu quero que se cumpra esse contrato, porque de humilhação eu já estou cansado. Ok, muito obrigado. Doutora Elaine, a senhora tem 3 minutos para poder fazer perguntas ao senhor Shylock. Ora, senhor Shylock, eu vejo que seu temperamento é bem explosivo, pois, afinal de contas, não é o senhor mesmo que quis fazer um acordo de modo que fosse mais amigável possível? O senhor não resolveu fazer esse acordo para que quebrasse qualquer barreiras, para que houvesse boa convivência? Não foi o senhor mesmo que disse isso no momento do contrato, segundo o senhor Bassânio? E o que eu queria colocar para o senhor? Vamos fazer então a justiça. O senhor não está errado de pedir a justiça. Estamos aqui todos para reivindicar os seus direitos e todos temos esse direito. No entanto, eu queria que o senhor entendesse de uma vez por todas. Nós não estamos falando de um contrato apenas, nós estamos falando da vida de uma pessoa. Ao retirar esta carne, simplesmente o senhor Antônio irá morrer. E é isso realmente o que o senhor quer? É isso realmente o que o senhor espera? Esse era o principal intuito desse contrato? Pois bem, eu estou vendo que o contrato tem que se fazer, tem que se realizar. Mas a nossa lei garante que nenhum sangue seja derramado. Em seu contrato não está escrito isso. Não está escrito que podereis tirar nenhuma gota de sangue, pois o senhor terá então que tirar 1 libra da carne do senhor Antônio sem derramar 1 libra de sangue, sem derramar 1 gota de sangue. E isso é questão de justiça. A justiça que o senhor está tão querendo diz exatamente que um cidadão, né, um estrangeiro jamais poderia tirar o sangue de um cidadão veneziano. O senhor quer que mesmo assim seja feita a justiça do seu contrato? Diga-me, qual a diferença entre um judeu e um cristão? Não sou eu. Qual a diferença? Se me cortardes, não sangrarei eu também? Se eu rir, se me fizerdes cócegas, eu também não irei rir? Qual a diferença entre um judeu e um cristão? Por que eu tenho que sofrer e não Antônio também? Só eu terei que ser lesado. Antônio provocou toda essa situação. Eu não provoquei. Antônio me procurou,
pediu o empréstimo para Bassânico, eles me procuraram. Então, é momento para que ele faça cumprir aquilo que foi acordado. Acredito que Antônio é um homem que quer fazer valer o seu nome, aquilo que foi acordado. Para que ele tenha hombridade e caráter, é necessário que se faça cumprir esse contrato. O senhor foi obrigado a assinar esse contrato, senhor Charles? O senhor foi obrigado a emprestar esse dinheiro? Não fui obrigado a emprestar esse dinheiro, porém, foram colocadas condições. Somente quando foram colocadas essas condições em que eu assinei. Mas se o senhor tem todo esse sentimento e mesmo assim o senhor resolveu fazer um contrato, isso não presume uma vingança premeditada? Não presume vingança. Foi acordado pelas duas partes. Então, nós teremos que esperar a solução dos nossos nobres desembargadores. Muito bom, doutora Elaine. Muito obrigado. Agradeço também a presença do senhor Schiller. Muito bem. Doutor Fabiano e doutora Elaine, ainda existem provas a serem produzidas? Gostaria de ouvir a testemunha que presenciou o contrato. Por favor, quem é a testemunha? A senhora Érica, representando. Por favor. A senhora Érica está presente? Boa noite, estou sim. Boa noite, senhora Érica. Fabiano, só fazer o compromisso dela antes. A senhora, como testemunha, deve dizer a verdade. Se não souber, diga que não sabe, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. A senhora concorda? Senhora Érica? Concordo. Perfeito. Doutor Fabiano, o senhor tem 3 minutos para poder fazer as suas perguntas. Senhora Érica, boa noite. Boa noite. A senhora pode me dizer como foi feita a confecção do contrato? O contrato, ele foi feito de acordo com todas as normas e as partes concordadas, que foi redigido no contrato. Ok. A senhora presenciou algum constrangimento, alguma coisa assim, tipo pressão de alguém de ambas as partes? Não. Eles estavam lá para assinar o contrato de livre e espontânea vontade, é isso? Sim. Então, são 2 pessoas adultas que sabiam realmente o que estavam fazendo. Você concorda? Concordo. Ok, sem mais perguntas. Obrigado. Doutor, eu agradeço. Doutora Elaine? Boa noite. Primeiro eu queria saber qual é o seu nome, testemunha? Uma testemunha oculta. Oculta. Uma testemunha oculta que não dá nem o nome, como é que nós podemos confiar? Porque estava presente na assinatura do contrato. Mas se o senhor veio a júri para fazer o seu papel, então o senhor vai ter que declarar o seu nome. Eu era empregado. Senhor... Empregado de quem? Empregado de quem? Eu apresento meu protesto. Sem protesto agora. Ué, fiquei quietinha no seu time, agora é o meu. O senhor é empregado de quem? Shylock. Shylock. Qual a sua função? Eu só fico lá trabalhando com ele, vendo o que ele está fazendo, dando assistência. O senhor então estava presente O senhor então estava presente no momento do acordado mesmo, no que foi assinado? Estava presente na sala. E então o senhor sabia que a intenção era tirar o sangue do senhor Antônio?
Não, eu sabia que a intenção, ele queria um dinheiro emprestado e para isso era necessário um acordo de pagamento. Sim, mas o senhor Shylock fez uma outra proposta. Ele queria, se caso não fosse cumprido, ele queria 1 libra em carne. O senhor estava presente nesse momento e ouviu? Estava presente, todos acordando. Então, nós podemos considerar que o senhor não é uma testemunha, correto? O senhor é um cúmplice. Estava lá observando, servindo o café e ouvindo o que estava acontecendo. O senhor não se manifestou, então o senhor é um cúmplice. Podemos afirmar isso? Não, senhora. Sou testemunha. Sem mais perguntas. Senhores desembargadores, alguma pergunta à testemunha? Ainda não. Perfeito. Senhor Vinícius, alguma pergunta pelos jurados? Não, nenhuma pergunta. Pode prosseguir. Perfeito. Doutora Elaine, doutor Fabiano, alguma outra prova a ser produzida? Não, Sua Alteza. Só uma ressalva, senhor. A testemunha, ela estava presente na confecção do contrato, tá? Ela não é... Pode, não? Eu vou te ajudar, Fabiano. Ela era o notário, tá? É como está no livro. O Shylock pede para que seja enviado ao notário, para que o notário realize a confecção do contrato. É o que está no nosso livro. Sim, senhor, ok. Muito bem. Senhores, preparados então para as alegações finais? Nesse momento agora vocês irão se dirigir aos desembargadores, aos jurados, fazendo então, baseado em tudo que foi provado nessa noite, a sua sustentação, a sua defesa em relação ao processo. Vocês estão preparados? Ok. Então, começamos com a sua equipe, Fabiano, por gentileza. Me dirijo aos nobres julgadores e alentando que as testemunhas são amigas íntimas de Antônio, devendo ser apenas informantes, tá? Gostaria que elas fossem consideradas apenas informantes, por se tratar de ser amigos íntimos. E peço também aos nobres julgadores que seja julgado procedente a ação por descumprimento do acordo, no qual o senhor Antônio deveria já estar ciente do derramamento de sangue. Não houve em nenhum momento vingança. Não houve vingança por parte de Shylock. Tá? Queremos justiça para que não ocorra mais casos assim, que Antônio não faça mais isso com mais ninguém. Pois a hora que ele precisou, ele foi atendido. Ok, sem mais. Agradeço as colocações, doutor Fabiano. Doutora Elaine, as suas considerações finais. Boa noite aos nobres desembargadores, aos senhores juízes, júris, né? O intuito aqui realmente é fazer valer um contrato. No entanto, nós podemos observar algumas coisas que mostram que esse contrato é contraproducente. A primeira mais específica é que não houve uma tentativa de renegociação. O senhor Shylock não procurou o senhor Antônio para uma renegociação. E mesmo assim, mesmo estando no prazo hoje, que é o caso, o senhor Bassani ofereceu o dobro, o senhor Shylock não aceitou. Segunda coisa é o estado de perigo do senhor Antônio, porque a escolha do senhor Shylock dessa 1 libra de carne retirada
levará o senhor Antônio à morte. Isso é certeza. Como eu já havia dito, 1 libra, meio quilo, coração pesa 340 gramas de um adulto. A segunda questão é o dolo, né? Nota-se, então, que ele usa de um artifício inesperado e que não tem nenhuma relação com a questão. São características diferentes. Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é a vida. E a última é a lesão que está ferindo o senhor Antônio, e não só o senhor Antônio, a todos os mercadores por injúrias e difamações. Sendo assim, eu espero e desejo que essa audiência seja fechada com sucesso e com justiça. Agradeço, doutora Elaine. Agora, pessoal, para que as testemunhas, né, possam ter tempo aí de elaborar o seu raciocínio, feitas as alegações finais, esse tribunal ele irá ter um recesso aí de 10 minutos para que os jurados, então a equipe do Marcos, possa deliberar e o Marcos, ao final, possa então trazer o veredito dos jurados. Passado o voto, né, esses 10 minutos aí que os jurados terão para elaborar, passaremos então à sentença que será dada pelos desembargadores. Tudo bem? Tudo certo, senhor MV? Tudo certíssimo, combinado. Perfeito.
Vamos retornar então. O Dr. Marques disse que temos um veredito. Boa noite a todos. Analisando tudo que foi dito, conversamos internamente e, por unanimidade, nosso júri optou pela condenação de Shylock. De Shylock. Então não é para fazer, não é para retirar a libra de carne. Não era para retirar a libra de carne. Preciso Perfeito. justificar o porquê ou somente falar? Por favor, se tiver a justificativa. A nossa justificativa foi que houve um teor de vingança, um teor vingativo, por conta que Antônio fazia também empréstimos, porém sem juros, e isso atrapalhava os negócios de Shylock. E, além disso, ao nosso ver, os amigos também não foram muito bem, não, ao defender Shylock. Muito bom. Vocês entenderam que a defesa exerceu o seu papel. Muito bem. A defesa exerceu seu papel, já os amigos, as testemunhas, não foram tão bem, não. Agradeço aí pela equipe de testemunhas. Ilustres desembargadores, por quem nós iremos começar os votos? Quem começa? Alberto, senhor. Vamos lá, então, doutor Alberto. Ilustre desembargador, nos diga qual é a sua decisão. Será negado. Será um protesto negado porque o dispositivo supracitado não foi respeitado, pois Shylock poderia ter aceito, né, o pagamento da dívida, pois o Bassano revelou o atraso e evitar, assim, o sofrimento alheio. Mas como ele tinha o Antônio como inimigo, ele agiu de má fé. E fica assim. Perfeito. Quem é o próximo desembargador? Doutor Christian. O senhor está sem áudio, doutor. Ok, áudio ok? Ok, agora ouvimos. Ordenamento jurídico enquanto um conjunto de normas de comportamento dirigido. A manutenção da ordem social é a proteção das liberdades individuais efetiva se os seus preceitos forem reconhecidos como válidos e se dispuserem de força suficiente para fazer observar. O dever jurídico distingue do dever moral. Não espera do seu destinatário um consentimento permanente. É um dever que se impõe objetivamente e faz através da ameaça, da punição por o caso de descumprimento e, sobretudo, através da efetiva penalização no caso de consumação da desobediência. Desse modo, a sobrevivência da ordem jurídica depende não só da consciência do dever e da obediência à lei. No caso, sou favorável que seja cumprido o contrato. Que seja cumprido o contrato. Perfeito. Quem mais que está desembargador na equipe, Christian? Andressa. Andressa? Deixa eu só ver se ela conseguiu entrar, porque a Andressa estava com problemas. Andressa, você nos ouve? Deixa eu ver se ela consegue pelo menos um áudio, né? Sim. Senhor, nem a Andressa, não, é a Fernanda. Fernanda? Isso.
Só ver aqui. Parece que ela não está conosco, né? Sim, mas... Ela... Professor, Oi? estou aqui. Ah, pois não. Deixa eu só ver se eu vou conseguir abrir minha câmera para vocês. Tá bom. Enquanto isso, eu gostaria de pedir desculpa por nome da nobre desembargadora. Sem problema. Doutora Fernanda, por favor. Conseguem me ver? Ouvir? Sim, estamos te vendo, doutora. Estou ouvindo. Bom, de acordo com tudo que foi dito, eu faço do meu voto, na verdade, né, do veredito, concordando com o júri. Certo. Quais são as razões, Excelência? Oi? Quais são as razões, Excelência? Em valor, na verdade, assim, da vida, né? De acordo com o contrato celebrado, o acusado, no caso, ele teria que dar um pedaço da própria carne, e isso vai contra os valores da vida. Então, por conta disso, eu acredito que esse contrato não deva ser celebrado desta forma, então, absolvendo ele da punição. Muito bem, doutora. Recebemos o seu voto como desembargadores. Isso, Cristian? Desculpa, a alegação, o som picotou. São os 3 que estão como desembargador, isso? Exatamente, professor. 2 votos a 1. Nós temos, então, que ter a parte, né, de seu corpo retirada como forma de pagamento do contrato celebrado entre as partes. Meus parabéns, chegamos ao final do nosso julgamento. Parabéns a todos vocês. Muito bom. Pessoal, oi. Qual foi o final aí mesmo? Desculpa, eu não entendi. 2-1, Fabiano. A sua equipe perdeu por 2-1. Nossa, então tá bom. Mas convenceram um desembargador, convenceram o Christian. Muito bom. Pessoal, eu acho que essa atividade, né, eu estava conversando aqui. É contra mesmo. E o que ela nos faz é motivar um pouco de como vocês terão, né, os seus desafios nas audiências que vocês irão passar. Das atuações, eu fazendo aqui só alguns apontamentos importantes de caráter educativo e não de correção. Acho que isso é importante nesse momento. Disse a vocês que não tem certo ou errado, mas existe aprendizado. Então, a única questão, no início, quando nós fizemos a nossa distribuição de tempo, e aí fica o alerta para o próximo semestre, os 15 minutos dedicados para a sustentação, pessoal, é só fala. Então, é só argumentação. No caso da equipe da Elaine, ela já trouxe o depoimento do Antônio. E o depoimento seria num segundo momento. Então, já entrou dentro da fala da sua sustentação, Elaine. Então, isso ficaria para o segundo momento. Mas, como disse, não é a título de correção, só de orientação. Pois não? Então, posso abrir vou abrir a real para o senhor. Claro. Essa parte de 15 minutos aí, nós não havíamos nos atentado. Pelo menos eu não. Tanto que o que nós fizemos está aqui, ó. Uhum. Esse aí eu fiz na raça. Na raça. Na raça. Sim. Nós vamos fazer muito isso no dia a dia. Na verdade, quase que foi na raça. Por quê? Porque teve muita coisa que a gente, como eu tinha dito para o senhor,
a gente não teve esse link, né? Eu acho que faltou link do grupo todo. Apesar de estar dividido em equipe, precisava ter um link de todo mundo, né? Aham. Por exemplo, eu vim caracterizada, tô pagando o maior mico sozinha, eu e a Alessandra. Mas é legal todo mundo entrar meio que nessa vibe. Agora, Sim. a questão é, eu não entendi que teria que fazer 15 minutos de argumentação e que seria, no caso, a gente. Eu não entendi dessa forma. O que eu fiz foi usar as armas que eu tinha. Eu Exato. entrei de gaiato, falei, agora eu tô aqui, agora eu vou até o final. E Foi assim, muito bom. Foi muito bom. e aí, nisso, eu também me perdi em outras coisas que eu tive que ficar, né, sambando aqui, porque tinha muita coisa que a gente nem esperava. Eu esperava algumas Sim. coisas, outras não. Então, por isso que a gente não teve esse cuidado de elaborar esses 15 minutos. Senão, Sim. eu teria feito igual o Fabiano, a turma dele, excelente, mas nós não fizemos isso, tá? Então, o nosso tem a defesa, o primeiro ato, o segundo ato com as testemunhas, mas não tem esse desenrolar de argumentação. Eu não havia entendido que teria que ser assim, então eu me virei nos 30, vamos dizer, né? Nos 15, no caso, né? Não tem nenhum problema, Elaine. Como disse, agradeço a justificativa, mas entendo perfeitamente. Como disse, não estou cobrando aqui um certo ou errado de vocês. Eu estou orientando, né, para que nos próximos, aí sim, passado esse gelo inicial de como foi a primeira dinâmica, no próximo semestre, no próximo clássico, vocês já vão ter uma outra desenvoltura em relação a isso. E a cada semestre, à medida que vocês forem adquirindo bagagem de direito material, os seus próprios argumentos eles vão ser mais eloquentes, vão ser mais sustentáveis, e não é esse o objetivo agora. O objetivo é realmente isso daí, porque isso que você fez, Elaine, é o que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias no escritório, quando a gente está lá, as surpresas que a gente se depara em audiência, por mais que a gente tente se preparar, a gente não está preparado. Tem muita coisa que acontece na hora, uma testemunha fala alguma coisa, a sua testemunha falou algo que você não queria que falasse. E aí, por exemplo, o seu áudio saiu, mas numa audiência real, se isso sai, o juiz chama a sua atenção, fala assim, doutor, não é o senhor que está dando o depoimento, é a testemunha. Então, faz parte nesse momento agora na academia, a gente ter toda essa... Não, mas tem que ser do jeito que eu quero. E as testemunhas, é o que eu sempre digo aos meus clientes, eu não gosto de processo que ele dependa exclusivamente de testemunha, porque eu nunca sei o que vai sair de uma testemunha. Pode estar tudo mil maravilhas. Não, ganhei o processo. Quando vê, vem uma argumentação, vem algo que não estava preparado, porque assim, ó, de todas as testemunhas, a melhor testemunha para mim, aquela que eu adoraria ter num processo, chama-se Aline. Porque as perguntas que fez para ela, ela só respondeu sim, não, sim, não. Porque não tem construção. Quando não tem construção, é o advogado que está fazendo construção. Então fica mais fácil do advogado do outro lado quebrar isso. O difícil é quando a testemunha gosta de falar muito, e aí ela começa, então, não, é isso mesmo, eles fizeram um contrato, eu estava lá, e eu vi que ele, nossa, ele queria mesmo se vingar dele e tal. E começa a criar um cenário, uma história que até o juiz fala assim, meu Deus, como é que cria tudo isso? Da onde que saiu tudo isso? Então, só fazendo aqui alguns comentários, eu vou abrir para todo mundo falar, o objetivo é esse mesmo, a gente ter bastante tempo aqui para poder conversar sobre isso. Quem está querendo falar comigo? Oi, Aline. Isso foi um elogio ou foi uma crítica? Um elogio. Você é uma testemunha que eu queria para os meus processos. Porque é uma testemunha que fala somente aquilo que o advogado pergunta. Porque por mais que a gente converse com a testemunha, olha, só responde aquilo que o juiz perguntar. Você não precisa... Porque o difícil da testemunha é o que vem depois do mas. Ah, você presenciou a elaboração do contrato? Sim. Mas é que, depois do mas é aqui, gente, vem tanta coisa, mas vem tanta coisa, fala tanta coisa que aí entra em contradição. E é esse que é o grande problema de testemunho. Então, por isso que eu estou falando e elogiando a sua atuação, Aline, porque na vida real, se nós tivéssemos testemunhos
como você, que falam o básico, os advogados estariam assim, o que eu preciso demonstrar? Só aquilo que eu quero provar, nada mais do que aquilo. Mas o Marcos está com a mão levantada aqui, pode falar, Marcos? Então, na verdade, nós do júri, a gente estava inocentando até o réu se pronunciar. A hora que ele chegou com o discurso de ódio, virou totalmente a chave para nós. Então, até a hora que ele chegou, o réu chegou, o Shylock chegou, antes dele falar, a gente estava inocentando. A hora que ele chegou com o discurso de ódio, mudou a chave para nós de uma hora para outra. Depois eu até mando o pente na conversa nossa, que foi, tipo, instantaneamente. Ele entrou com o discurso de ódio, já foi os 7 júris falando assim, ó, vamos mudar, vamos condenar. Então, às vezes, tá caminhando certinho, acontece uma reviravolta assim e muda tudo. Perfeito, é isso mesmo. E audiência é isso daí. Às vezes, um detalhe que fica, né, e ao longo vamos dizer assim, das nossas aulas, né, do que vocês irão aprender ao longo da academia, a experiência que vocês vão trocar com os professores, vocês verão que a gente tenta passar isso para vocês. Esse caminho realmente que a gente acaba sofrendo no dia a dia e que a gente espera que vocês não passem por isso. Então, isso que aconteceu hoje, eu já tive processos muito semelhantes, dos quais estava tudo certo com o meu cliente, não precisava fazer mais nada. E o cliente vira e fala assim, não, eu insisto, eu quero ouvir a testemunha. Colocamos a testemunha, o que o meu cliente não ia pagar nada, acabou tendo que tirar aí belos 10 mil reais do bolso, porque a testemunha falou algumas coisas que não deveriam ser ditas. Mas, enfim, faz parte do processo. Doutor Fabiano, parabéns pela sua apresentação. O senhor conduziu muito bem, parabéns a toda a sua equipe, as perguntas foram muito interessantes. O estar presente é algo muito legal, né? Quem não estava presente, como é que vai saber o que aconteceu ou não para elaborar o contrato? Então, foi uma participação muito interessante. Meus parabéns, mas pode falar. Ok, professor, obrigado. O nervosismo, ele pega a gente de jeito, né? Então, sim, pela primeira vez, acho que foi bom, né? A gente vai ter que aprender muito mais no decorrer da academia. E aquilo, eu estava conversando com a Elaine aqui agora, assim, eu estava esperando uma coisa, igual o senhor falou aí agora, você espera uma situação e, na verdade, chega outra. sim. Eu tinha feito um trabalho em cima da contestação da Elaine, não sei, eu acho que eu ia virar o jogo, mas ela chegou com outras coisas diferentes que ela me pegou, ela me puxou o tapete. Porque o que eu falei para vocês, a fala da contestação dela. A fala nem sempre ela vai bater com a escrita, Fabiana. Na grande maioria das vezes não, porque você tenta extrair algo além para fazer com que o que você escreveu tenha sentido. Então você não abre todas as cartas, né? Todas as cartas do seu jogo na defesa escrita. Você deixa algumas coisas para a prova, porque senão, eventualmente, você perde o time, perde o momento processual de fazer isso. Porque se você coloca tudo na contestação, a parte fala assim, bom, eu já sei o que eu vou falar porque eu já sei o que ele quer provar. Então, quando não está na defesa escrita, mas você consegue comprovar isso no oral, também faz muito sentido, tá certo? Vamos lá, falei então... Foi o que aconteceu comigo. Elaine está de parabéns. Ela jogou uma situação e eu caí na dela e ela virou o jogo. Mas tá bom, parabéns a todos. Continuando aqui então, fazendo feedback para vocês das atuações, nós tivemos, além, né, da atuação, como eu disse, muito boas das equipes, fizeram perguntas muito interessantes. Da equipe da Elaine, quando a Elaine estava fazendo, deixa eu ver qual momento que foi o momento da oitiva da Érica, né? Que o Fabiano falou dos protestos e a Elaine retrucou. Isso acontece em audiência, só que quem é o responsável por tomar a frente e dizer se aceita ou não os protestos
para cercear ou não o direito de fala é o juiz. Então, Fabiano queria... a gente utiliza a expressão, Fabiano, pela ordem, né? Quando você não concorda com o que está sendo dito pela outra parte, não, pela ordem, excelência, isso que está sendo dito não faz o menor sentido. O juiz faz ali um juízo de ponderação, um juízo de valor, para saber se o que o senhor está falando faz sentido ou não. Vamos lá. Depoimento pessoal. Vocês vão aprender, e nós teremos técnica para isso, de autor, réu ou testemunha, vocês precisam ser objetivos na pergunta de vocês. Não é de boa praxe que a gente faça uma construção de raciocínio, né? Como eu elogiei a atuação da Aline, não é que o advogado ele conduza de tal forma para que a testemunha ela diga somente sim ou não. Seria o melhor cenário do mundo. Porque imagine, eu virar e falar assim, olha, no contrato, você que estava presente, eu já estou fazendo uma afirmação, você que estava presente no momento da elaboração do contrato, percebeu todo aquele clima, né, que estava ali um tanto quanto ríspido entre as partes, você não acredita que isso foi fundamental para que houvesse esse sentimento de vingança? Quem que deu o depoimento? Foi o advogado. O advogado que deu o depoimento, porque é tão longa a construção dele que quando ele chega ao final, que fica o momento somente da testemunha, a testemunha ela já está acuada, porque ele fez tantas afirmações na pergunta que a hora que ele pergunta, a testemunha está perdida. Então ela responde sim ou não, porque ela não faz... Porque o linguajar utilizado muitas vezes ele é desconhecido pela testemunha, né? Então o juridiquês faz com que a testemunha muitas vezes ela fique melindrada. Então vocês também irão compreender, né, que há muita mudança sobre isso, mas por muitas vezes quando vocês forem fazer uma pergunta, vocês dirigem a pergunta ao juiz. E o juiz ele vai receber aquela pergunta, ele vai verificar se aquela pergunta ela é pertinente ou não, para ele autorizar que a parte responda, ou ele faz a pergunta em outras palavras para que a parte possa compreender. Já vi muito isso na Justiça do Trabalho. Utilizar tanto juridiquês na pergunta que a testemunha ela olha com aquela cara de desespero para o juiz, que não está entendendo nada do que o advogado perguntou, aí o juiz traduz, né, coloca num linguajar mais popular, e aí a testemunha consegue responder. Mas isso, como disse, nós vamos ter muito tempo de maturação para que vocês absorvam, né, todas essas técnicas. Entendo que a forma colocada pela Elaine e pela Alessandra realmente seja algo que possam, não vou colocar como obrigatório, mas possam incorporar, né, trajar os personagens, vivenciar o caso. Isso faz com que vocês tenham uma experiência única, né, sobre isso. Tenho certeza que quando vocês estiverem, né, elaborando o discurso de colação de grau de vocês vão se lembrar dessas atividades que nós fazíamos de audiências simuladas, né, os júris simulados, e que vocês se caracterizaram para realizar essas atividades. Tenho certeza que não há mico, que muito pelo contrário, vocês estão aproveitando ao máximo essa atividade e é o que a gente espera que todos vocês possam fazer aí com o tempo. Alessandra, por gentileza, nossa Shylock nos diga. Hello. Boa noite, professor. Boa noite. Então, eu estou falando aqui com o pessoal no grupo, brinquei com o Marcos aqui nos argumentos. Nós falamos, Marcos, qual que é essa aí de falar que Shylock veio com um discurso de ódio? Na verdade, ele tentou mostrar o lado dele de que ele estava sendo humilhado enquanto judeu por parte dos cristãos, né? Ele falou, não, xenofobia. Que história que é essa e tal? Ele falou, não, que quando você falou do sangue e tal, eu falei, não, eu estava comparando a situação do judeu e do cristão e tal. Aí ele falou, não, mas que o ideal era você se colocar como vítima. Eu falei, mas não combina com o personagem, ué. E, na verdade, o que eu queria mostrar ali é a questão da hombridade, que homem, cumpre a palavra.
que Antônio tinha que se portar como um homem que ele era, ué. Não é? Eu tinha que passar ali, eu queria chamar o Antônio para ele se portar como um homem. Combinou no bigode, tem que cumprir, ué. Não é? Não é homem? Como é que ele vai andar lá por Veneza, lá de cabeça erguida, sabendo que ele combinou um trem e não é capaz de cumprir? Olha não só, é? Alessandra. Era isso que eu queria mostrar. Aí ele disse que se sentiu intimidado. Eu falei, não é, na verdade, era para mostrar ali que homem cumpre o que trata. Olha só, para corroborar com o que você está falando, na página 16 do livro, olha a fala do Shylock. Como são os cristãos, ó pai Abraão, a dureza muito própria os leva sempre a suspeitar do pensamento alheio. Uma coisa dizei-me, por obséquio, se ele não me pagar no dia certo, que lucrarei cobrando-lhe essa pena? Uma libra de carne humana, quando retirada de alguém, não vale tanto, nem é tão apreciada quanto carne de vitela, de cabra ou de carneiro. Só para ser-lhe amável é que faço semelhante proposta. Caso a aceite, serei contente. Do contrário, adeus, e pelo meu amor, não me ultrajeis. Resposta de Antônio. Pois não, Shylock, assinarei a letra. Então, é só para corroborar aí com o que você está falando, que está aqui no livro, tá bom? O professor, uma dúvida que eu fiquei durante a audiência, que eu queria te perguntar e não terminar essa aula com essa dúvida. Eu percebi durante os momentos que a Elaine dava alguns sinais e eu percebia e a gente comentava no grupo e estava rindo entre nós aqui. Gente, a Elaine está induzindo lá e tal, as meninas falando, elas davam umas respostas, sim. A gente estava perguntando. No caso, isso se a outra parte, no caso, né? No caso, a gente, que seria o Fabiano. O advogado, ele pode interromper e reclamar para o juiz? Na hora. Na hora. Entendi. Porque eu ficava falando assim... É o que eu estou falando pela ordem. Entendi. E numa dessa, o juiz poderia acatar o protesto ou não. Sim, entendi. Exatamente. É que assim, ó, vamos lá. Quando a testemunha ela tá lá, Alessandra, o juiz, o que é a primeira coisa? Ele já coloca a testemunha sentada numa posição que não a favoreça, por exemplo, a virar de lado quando perguntado para ver para o advogado o que eu respondo, né? Então, assim, igual hoje, como era áudio, ficava fácil de conseguir ali captar o áudio da Elaine ao fundo dizendo sim, a resposta é sim, né? Mas numa audiência, se isso acontece, sem a menor sombra de dúvida, o próprio juiz ou juíza já vai chamar a atenção falando, doutor, não é o senhor que está dando depoimento, controle-se. Tá? Então isso vai acontecer. Acabou dessa, viu, professor? Eu não quis constranger ela, mas ia acabar com ela. Mas ela escapou dessa. Em minha defesa, posso falar ou não? Claro, em minha defesa, vou colocar 2 argumentos. O primeiro, as testemunhas não eram amigos. E os meus testemunhos estavam muito nervosos, né? Porque, afinal de contas, não queria ninguém nem aparecer na câmera, só eu pagando mico mesmo. Falei, gente, só eu vou... Enfim... E eles falaram que eram amigos do Antônio, não são amigos do Antônio. Por isso que eu falei, não, e não é mesmo, gente. Então, Elaine, o que a gente legal, Elaine, é que, assim, em audiência, você vai pegar muita testemunha mentindo. E aí o seu cliente do seu lado, ele vai dizer assim, não, mas não pode. Ele tá mentindo, não pode. Você tem que dar aquela cutucadinha na perna dele embaixo da mesa, assim, calma, bem calma, aqui é o tribunal. Então aqui nós vamos ter que resolver de outra forma. Pela lei de Italião, a gente resolve fora da justiça. Aqui dentro nós temos que ter um controle em relação a isso. E parece que eu me senti, assim, também meio mãe deles, assim, sabe? Negócio esquisito. Porque eu ficava assim, nossa, mas a gente combinou isso, será que ela não tá lembrando? Aí eu ficava tentando fazer uns gestos, mas eu mandava no WhatsApp, ninguém ia ler, né? Eu falava, então vai na câmera. Deu o que der, né? Vamos fazer. Se der, Deus. Se não der, vai fazer o quê? Sem problema. Professor, nos bastidores,
Eu peguei aqui a Alessandra aqui coagindo aqui o júri, viu? Aí eu até ofereci uma segurança, porque eu percebi que houve uma pequena coação e o júri não pode ser oportunado. Ofereci para eles alguma cautelar de segurança, mas ele falou que não há necessidade, não. Ela só quis causar. Eu vou Alessandra agora, porque você não pode falar nada, que você também me coagiu, porque teve um dia que eu falei um negócio no grupo, você falou assim, estou de olho em você, e não sei o quê. E ontem você já estava até sabendo onde é Porto Ferreira, minha cidade, você já sabia quantos quilômetros que tinha. Isso aí, ó, dá processo, porque eu poderia alegar que você estava com perseguição comigo. A gente tem Obrigada, Elaine, pela defesa. Manter a intimação, né? Porque ao decorrer dos fatos, né? O autor ele tem que ser representado oficialmente com uma R citada, se necessário, e se caso não vir, nós vamos ter que buscar coercivamente, como o nosso nobre colega Moro fez com o Nove Dedos. Vamos lá. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês ficaram em relação à dinâmica real, como é que ela funciona? Só para vocês entenderem. Um caso desse, né, de cobrança ou de execução, que seja, não tem júri, né? A gente faz aqui algumas adaptações. No caso, é um único juiz, né? Não são juízes que decidem sobre isso em primeira instância, eventualmente havendo recurso em segunda instância, aí sim serão desembargadores, mas ainda assim sem a presença de testemunha, e tão somente os desembargadores, que variam, claro, dependendo, né, para onde vocês estão fazendo recurso, de 3 a 5, então vocês ainda terão oportunidade de estudar sobre isso. Bom, enfim, queria pedir a vocês agora para abrirem as câmeras para nós fazermos o nosso registro oficial, né, dessa nossa primeira atividade de audiência simulada, ou júri simulado, como queiram, quem puder, quem ainda estiver caracterizado, né? Ainda temos a Alessandra caracterizada de Shylock. Temos o nosso Shylock, aí sim. Com certeza. Muito bom. Estamos todos aí, deixa eu só tirar aqui para ficar uma foto melhor. Olê, esse bigode, essa barba aí, você arrumou onde, amiga? Fica quieta, é lambo. Olha aqui, eu fui vazia procurar, gente. Fica quieta, gente, tudo ajeitado. Olha aqui a boina do exército do meu marido com a minha também é da polícia, tirada. Aqui, ó, com coisa da ONU para trás. Aqui, ó. A minha também, olha aqui, ó. Polícia. Deixa eu ver aqui se ficou boa a nossa foto. Era isso, não vamos tirar outra. Nossa! Vamos de novo. Vamos de novo. Todo mundo aí. Vai, vamos lá. 1, 2, 3. Aí, pessoal. Muito bom. Sensacional. Vou mandar, vou colocar no grupo já. Vou salvar aqui. O MV ficou com a boca fechada e ele falou que tem que mostrar os dentes para poder mandar para o dentista, não é isso, MV? Ele tá com medo de mim, que falou. Tem que fazer divulgação. Aí. Vamos de novo, então. Oi. Olha aqui, o Márcio assistiu? O Márcio assistiu? Eu não sei dizer para vocês. É porque eu encontrei com ele hoje e eu falei que eu ia me vestir de advogado, né? E ele falou que ia assistir. Seu bigode. Tá torto? Não sei. Pessoal, fotos registradas. Agradeço imensamente. Tá para cima. Ela colocou... Não, mas é um bigode diferente, né, Aline? É um bigode diferente, é um bigode veneziano, né? Algo diferenciado. Gente, vocês não estão entendendo. Vamos fazer aquela dobradinha assim, ó. Aqui, né? Tenho certeza. Pessoal, eu sou estrangeiro.
registrar o meu agradecimento a todos vocês. Foi um semestre sensacional para mim. Espero que todos vocês aí tenham aprendido um pouco, né, sobre essa questão da argumentação, da hermenêutica. Ainda teremos muitas oportunidades para discutirmos muitos casos, né, não só relacionados às disciplinas, mas também relacionados à vida real, aos casos que chegam ao escritório. Espero que todos vocês tenham aí uma excelente semana de provas, né? É só mais uma etapa para a conclusão desse semestre, sem traque, tire bomba, né, MV? Para que a gente possa encerrar esse semestre aí de forma, né, bem gloriosa. Tenho muito orgulho de todos vocês, né, dessas atividades que são realizadas, vocês aceitarem esses desafios. Pessoal, mais do que acertar ou errar, sempre se coloquem à disposição, aceitem os desafios que são propostos na faculdade, porque isso não é só uma questão de ponto, se a gente ganha mais ou ganha menos. Como eu já disse em outras oportunidades para vocês, agarrar essas oportunidades faz com que nós acabemos ou acabemos melhorando enquanto profissionais, enquanto pessoas. Então fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento a todos vocês, um beijo no coração e nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana com a nossa avaliação, tá bom? Grande abraço, bom descanso a todos vocês e hoje encerramos um pouco mais cedo. Obrigada, professor. Ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Boa noite, gente.